Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. O dia foi intenso. As decisões foram tomadas. Agora é hora de entender o que realmente ficou. Às 17 horas, você acompanha a análise dos fatos, os bastidores do poder e o que muda na sua cidade, na sua região e no país. Assista pela internet em aguardiandanoticia.com.br ou ouça pela rádio FM 82.3. Download da notícia, segunda edição. O fechamento do dia com quem entende de notícia. Aqui na Rádio Guardiã, às 17 horas em ponto. Boa tarde, sou o Rico Santana e está começando o Download da Notícia, segunda edição. Nesta quarta-feira, 6 de maio de 2026, com grandes novidades. A edição de hoje traz os bastidores da política de São Paulo, os desdobramentos de Brasília e os principais destaques das regiões. Tem também movimentação na Assembleia Legislativa, pacote bilionário para as rodovias e um dado alarmante, infelizmente, sobre o feminicídio no Brasil. Daqui a pouco, entradas ao vivo, participação das regiões e confirmado o clima político direto de Brasília. Temos aí novidades também falando de Brasília. O download download da notícia, segunda edição, está no ar. Ali, solta a vinheta. Download da notícia. Ataque em escola no Acre. Um ataque a tiros dentro da escola do Rio Branco, no Acre, deixou 2 pessoas mortas e outras 2 feridas na tarde desta terça-feira. O crime aconteceu no Instituto São José, localizado na região central da capital, durante o horário de aula. Segundo o governo do estado, as vítimas fatais eram inspetoras da unidade escolar. Entre os feridos está um estudante atingido por um disparo na perna. Ele e outra vítima foram socorridos e encaminhados para o atendimento hospitalar. Que coisa horrorosa, né? Estamos virando o primeiro mundo, né? Se fosse nos Estados Unidos, é até normal que lá os terroristas atacam as escolas, mas aqui é surpreendente. Está aí as imagens aí, ó. Instituto São José, podem observar. Olha aí. Impressionante, hein? Pistola, mortes, feridos. É muito triste que isso está acontecendo aqui no Brasil. De acordo com a Polícia Militar, o autor do ataque é um aluno da própria escola de 13 anos, veja bem, 13 anos de idade, que foi apreendido e está sob custódia do Estado. Em entrevista à Rede Amazônica, o comandante do BOPE, Coronel Felipe Russo, afirmou que o adolescente teria utilizado uma arma pertencente ao padrasto, uma pistola, tá ali, ó, como vocês podem ver aí na imagem, uma pistola totalmente descarregada, ou seja, ele atirou todas as balas contidas no pente. Ainda segundo a polícia, o disparo ocorreu em um corredor próximo da sala de direção e o atirador não chegou a entrar na sala de aula. A investigação também apura a possível participação ou conhecimento prévio de outros estudantes que já foram identificados. A movimentação do crime ainda não foi esclarecida. Não existe nenhum porquê, né? Não existe porquê crime, não existe porquê ter, né? E sim o ocorrido. Em nota, o governo do Acre informou que suspendeu as aulas em toda a rede estadual até sexta-feira e afirmou que está prestando assistência às vítimas. Equipes de apoio psicossocial foram mobilizadas para atender alunos, professores e familiares. Que triste, hein? É muito triste que esteja ocorrendo no Brasil. Imagina um adolescente de 13 anos entrando na escola no qual estudava, né? E desferindo tiros para todos os lados, matando as pessoas, ferindo outros. É impressionante que isso esteja acontecendo. Infelizmente, a polícia está apurando. Vamos em breve saber o porquê, né? Os motivos que levaram esse aluno a cometer tal crime, né? Que aquela história marca, ele
será ir para uma casa de custódia até os 18 anos e posteriormente terá sua vida aí marcada por resto da sua vida. Temos também entrevista com Ronaldo Caiado, o senador, candidato a presidente da República, que veio aqui com suas colocações, as suas ideias para o futuro do Brasil ser eleito. O pré-candidato à presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falou com exclusividade à Guardiã da Notícia nesta quarta-feira. Ele deu uma exclusiva aqui para a gente, falando sobre o que pretende fazer, o que acha que o Brasil tem o caminho e críticas aos atuais governantes. Ele começou o cenário eleitoral marcado pelo alto número de indecisos e disse que vê espaço para crescer como uma alternativa fora da polarização. Ele defende que entre Lula e o Flávio Bolsonaro existe um grande espaço de indecisos e dentro das suas ideias, do que vai defender para o futuro do Brasil, ele pode ter uma terceira via que cresça muito até as eleições. Ele comentou o cenário eleitoral marcado pelo alto número de indecisos. Ele continua defendendo isso. Vamos colocar o VT para que vocês possam estar acompanhando a gente um pouquinho do que ele falou. Ontem saiu uma pesquisa da Real Big Data e nessa pesquisa mostrou um alto número de eleitores indecisos. Então, a pergunta é a seguinte: como o senhor pretende conquistar esse eleitorado e que tipo de discurso conversa com o brasileiro que hoje não se vê nem em Lula e nem em Flávio Bolsonaro? Bom, é uma verdade. Isso aí constata a realidade. E graças a uma pesquisa como essa que mostra aí ainda o desconhecimento, a opção do voto, e, ao mesmo tempo, é um desafio que eu tenho pela frente. Tenho aqui a humildade de dizer que eu sou um candidato ainda pouco conhecido, né, Gabi? E essa oportunidade que você está me dando aqui no seu programa. Provavelmente, milhares e milhares de pessoas que estão nos assistindo agora, provavelmente vão estar me ouvindo pela primeira vez. Então, esse é um lado que mostra a viabilidade, tá certo? Da nossa campanha. Por quê? Porque eu não estou aqui falando nada que eu não tenha feito. Eu não estou falando nada na tese do achismo. Eu estou falando tudo aquilo que eu, como deputado federal, governador do estado, senador da República, mostrei que é possível fazer para melhorar a vida das pessoas. Então, é algo que ainda tem muito tempo ainda para nós chegarmos ao final do primeiro turno. E é essa pré-campanha que o cidadão ainda tem uma Copa do Mundo pela frente, o cidadão ainda não se dedicou a parar para ouvir todos os candidatos, mas é algo que eu tenho trabalhado muito para poder fazer chegar, tá certo, aquilo que não só eu proponho, mas o que eu fiz como governador do estado de Goiás. Então, é uma referência. As pessoas falam, será que isso é certo? Será que ele fez isso mesmo? Pega o telefone, liga para um amigo seu que mora no estado, qualquer conhecido, e pergunte para ele, fala, vem cá, como é que era o estado, como é que é hoje? Então, acho que esse fato de ser levado ao conhecimento, e as pessoas saberem que é possível fazer, certo? Quando se tem independência moral, como governador, como político, e como ter uma vida pregressa que realmente me avaliza por não estar envolvido em corrupção, negociatas, e sempre com uma postura muito nítida na melhoria da qualidade das pessoas, na educação em primeiro lugar, na saúde cada vez melhorando e sendo regionalizada, na segurança pública, que aí Goiás é uma verdadeira ilha de segurança, né? Você não se preocupa com o problema de segurança pública, o Estado ele assume essa posição, como também avança em outras áreas, na inteligência artificial, na tecnologia,
no empreendedorismo, não é? Enfim, então é a função do Estado. É isso que o Brasil precisa de um candidato à presidência da República. Esses 40 anos de mandato e de trabalho, sempre defendeu o agronegócio, sempre com suas posições muito firmes. Foi governador, foi reeleito, resolveu problemas fiscais no governo de Goiás, teve uma grande redução dos índices de criminalidade no Estado, atuou também na reorganização fiscal do Estado, foi reeleito em 2022 com ampla votação, tem uma história anticorrupção, então ele tem uma história a ser defendida. Ele diz que é pouco conhecido, pode ser pouco conhecido em São Paulo, mas em Goiás ele é muito conhecido e muito bem quisto por toda a população de Goiás. Vamos dar uma continuidade aqui, que ele também falou sobre economia. Vamos soltar a nova fala sobre economia do candidato à presidência, Ronaldo Caiado. Governador, outra questão além da segurança é, sem dúvida, o cenário brasileiro atual, onde mais da metade da população está endividada. O governo federal acaba de lançar aí um programa, o Desenrola, na tentativa de socorrer os endividados, mas a população vai ficando cada vez mais sem poder de compra e de sobrevivência. Nesse cenário econômico atual, qual seria realmente a proposta e a saída para o brasileiro? Em primeiro lugar, para ser bem objetivo com você, derrotar o Lula. Tá? O Lula a proposta. Eu fiz essa paradinha aí porque, comédia que sou, você não adianta dar remédio analgésico para a pessoa se você não fizer o diagnóstico da causa determinante da doença. Tá? Mas primeiro você diagnostica, depois você dá o analgésico. Tá? Então, é fundamental que você saiba que com Lula no poder, o quadro econômico do país só vai agravar. Por quê? Porque é a política populista. Se você buscar o discurso dele há 3 anos atrás, ele falava o quê? Olha, gaste mesmo, cada vez mais, olha aí, consumindo, vá para o consumo, gaste mais, tá certo? E toda hora dizer, não, isso aí não tem problema não, isso aí é conversa aí do Banco Central, porque esse presidente do Banco Central aí é do lado do governo anterior, esse Roberto Campos, então é ele que é responsável pelo Lula. Na verdade, quem é responsável pelos juros? Então, quem é responsável pelos juros é quem está na presidência da República. Não é o Banco Central. O Banco Central é o termômetro. Né? Então, a gente, quando está com febre, bota o termômetro. Ó, deu febre. Então, o que o Lula fez? Ele quebrou o termômetro. Ele não aceita isso. Então, ele bota a culpa no Banco Central, ele bota a culpa no termômetro. Pô, mas vem cá, Lula. A taxa de juros está alta porque você está tomando dinheiro demais no mercado. Você está endividando o país cada vez mais. Então, quanto mais você endivida o país, mais você está aumentando o juro. O que é juros? É o preço do dinheiro. Então, essa responsabilidade é dele. Mas ele quer jogar isso como é o médico ruim que fala, ó, a culpa não é que eu não esteja tratando você bem, eu estou tratando você bem, mas a culpa é do termômetro. O termômetro é que está errado, entendeu? Então é isso aí. Então a primeira coisa, bem direta, é derrotar o Lula, tirar o Lula. São 20 anos de PT. Vocês já pensaram isso? 20 anos do PT. E atrasou o Brasil em outros países, em tudo o Brasil. Você citou, Ricardo, você muito ligado à agropecuária. Sou, e tenho orgulho de ser, jamais neguei minhas raízes. Mas você viu que foi o único setor que foi duramente combatido pelo Lula durante 20 anos e foi o que mais se desenvolveu e o que sustenta o governo brasileiro no superávit da balança comercial. E o maior exportador hoje de alimentos para quase 1 bilhão de pessoas fora do Brasil, além de toda a população brasileira. Então você vê que o PT faz as escolhas erradas. Não é? Então é isso aí. Ele acha que todo mundo deve ficar sob o comando dele. Eu vou lhe dar uma mesadinha, tá certo? Mas você
não preocupe, você não precisa de estudar, você não precisa de progredir, você não precisa nada. Fique aí quieto em casa que eu vou lhe dar aí uma mesadinha. Não é isso que o brasileiro quer, tá certo? O brasileiro quer viver com dignidade. Tanto é que eu fiz isso no estado de Goiás. Eu emancipei as pessoas. E as pessoas têm orgulho de dizer, olha, eu agora toco a minha vida. Eu tenho um pequeno comércio, eu sou cabeleireira, amanhã eu faço panificação aqui, eu vendo aqui, que é muito característico nosso, a pamonha, eu faço aqui um bolo de fubá. Então, cada um tem a sua especialidade. Então, a pessoa foi vendo como é bom viver com esse grau de independência e que dá para a pessoa um nível de realização muito grande. Então, é isso aí. Derrotar o Lula é condição primária para você poder ter um outro modelo de governança no país capaz de fazer com que 82% da população saia desse grau de endividamento que vive hoje. Com taxa de juros, falava o Selic, é 14,75%, amanhã vai para 14%. Quer dizer, não é verdade. Hoje você vai no banco, é 24%, 25%. Se for no cartão de crédito, é 400%. Então vamos ser realistas. Esse desenrola é simplesmente tirar o seu dinheiro, certo? Que está no FGTS, que é seu, e entregar para o banco. Você já pensou nisso? Ele está fazendo cortesia com chapéu alheio. O dinheiro é seu. E você se endividou porque o Lula levou a taxa de juros. E aí ele está dando uma de bonzinho com você, dizendo, olha, eu vou lhe dar o seu dinheiro e você paga a taxa de juros que eu coloquei lá para o banco cobrar. Bem? Então, que desenrola é esse? Na verdade, ele está enrolando a população. Essa é a verdade. Ele está mentindo para a população. Ele está enganando a população mais uma vez. A população vai perder o seu FGTS. A política do FGTS, que é para produzir, construir mais casas, não estão fazendo mais, porque estão ficando sem poupança no Brasil. E ele quer dar onde? Olha, vou resolver a crise do endividado. Né? Isso é igual o cidadão que já está ali, coitado, anêmico, e você ainda propõe a ele ter que ser doador de sangue. Não, peraí, eu quero receber uma transfusão de sangue, eu não quero ser doador de sangue, eu estou anêmico. Por favor, o senhor vai tirar o meu dinheiro do fundo de garantia, vai passar para mim para eu entregar para o banco que você criou uma taxa de juro alta. Então, onde é que você está me desenrolando? Aonde? Que desenrola é esse, Lula? Então vocês veem que é na enganação, é na mentira, leva na brincadeira. Não é governar, não é espaço para ficar com brincadeira com as pessoas. É um momento de responsabilidade. Você tem que ter respeito pela cadeira da presidência da República. Então é isso que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Bom, pessoal, entrevista exclusiva com o Ronaldo Caiado, como vocês podem ver, ele veio falando o que acontece, é igual banco, né? Quanto maior o endividamento, maior os juros. Você não sei se você sabe o que é score, mas score é a notificação, a nota que você tem no banco. Então, quando você está com uma nota boa, você tem uns juros mais baixos. Quando você está com uma nota ruim, você tem uns juros mais altos. É o que ele está falando que está acontecendo com o Brasil. O Brasil, cada vez, quanto mais endividado ele fica, maior taxa de juros nós temos. Mas você pode acompanhar tudo pelo nosso site, pelas multiplataformas, em aguardanoticia.com. Lá você tem a entrevista por completo do Ronaldo Caiado. Vamos chamar agora a Rebeca Mota, que vai trazer algumas novidades para a gente e participar dos nossos estúdios. Vem, Rebeca. Oi, Rico, muito boa tarde para você, a todos que acompanham aqui a programação. Olha só, terminou nesta quarta-feira, dia 6 de maio, o prazo para regularizar o título de eleitor junto à Justiça Federal. O prazo envolveu serviços como a emissão da primeira via do título de eleitor, regularização e atualização dos dados cadastrais. Agora o sistema fica fechado para a organização das eleições de 2026. Quem perdeu o prazo, além de não conseguir votar nas eleições deste ano, também pode enfrentar restrições na emissão de documentos de outras naturezas e também ao assumir cargos públicos, por exemplo, caso esse seja o caso.
Agora falando de Brasília, olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. A redução do período de trabalho sem impacto no salário do trabalhador é o principal assunto, né, o tema central da jornada, pelo fim da jornada 6x1. O fim da escala 6x1, esse é um tema prioritário, né, para uma série de políticas desde o ano passado. Começou nas redes sociais e tomou as ruas, né? A gente viu muito sobre esse tema durante o feriado, as ações de 1º de maio. E a Comissão Especial da Câmara dos Deputados deve votar essa pauta, então, no dia 26 de maio, em torno de muita expectativa, como eu falei para vocês. Esse é o principal tema defendido pelo governo Lula neste ano. Ele tenta a reeleição sob esse mote, porque a gente sabe que as relações de trabalho mudaram muito desde que o governo Lula assumiu o poder pela primeira vez em 2003. O cenário do mercado de trabalho é muito diferente e, segundo os próprios progressistas, segundo o próprio partido, essa é uma pauta, então, que voltou a unir a militância, o cidadão comum e todos os trabalhadores. Ainda falando de Brasília, a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação na manhã desta quarta-feira para desmantelar um esquema criminoso que envolveu 11 milhões em fraudes nas plataformas de jogos digitais, conhecida como plataforma do Tigrinho. A ação cumpriu mandatos de busca e apreensão em 7 unidades da federação, além do bloqueio, né, milionário dessas quantias das contas bancárias dos envolvidos. Foram 9 envolvidos, né, suspeitos nessa ação desta manhã, e a Polícia Civil aponta que não houve prisão hoje, mas que essa operação ela segue em curso pelos próximos dias e pode sim haver uma prisão, e a gente vai noticiar tudo para você que acompanha aqui a programação da Guardiã da Notícia. Esses 9 envolvidos podem responder por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato, Rico. Você joga no Tigrinho, não? Não, nunca joguei no Tigrinho, mas conheço muita gente que aposta, viu? Então as pessoas já estão errando em jogar, além de ser muito difícil você ganhar, ainda tem os golpes. Ou seja, exatamente. Não joga. Vai trabalhar, usa seu dinheiro de uma forma melhor, pagando conta, comprando uma coisa para sua casa. É o melhor que você faz, não é não, Rebeca? Exatamente. A gente sabe que essas plataformas ela até permite, né, que os jogadores eles tenham algum ganho no começo, mas depois a própria plataforma via inteligência artificial acaba viciando, né, aquelas jogadas e você acaba perdendo mais dinheiro do que ganhando, como é o objetivo principal. Então precisa tomar muito cuidado. Essa pauta da regularização das bets também é um tema que é muito debatido no Congresso Nacional. A gente vê muitas casas de apostas surgindo, né, desde os últimos anos, então é um assunto muito preocupante, as pessoas precisam ter cuidado. Rico, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, muito obrigado. Um grande abraço, Rebeca. Obrigado, viu? Na verdade, é que a gente aconselha aqui é a não jogar, né? Quer se divertir? Procura alguma coisa boa para fazer. Não vai jogar porque você vai perder. Não é jogo de azar, é azar mesmo. E aqui a Polícia Civil de São Paulo prendeu também 14 pessoas nessa quarta-feira durante uma operação contra uma quadrilha especializada, veja bem, em aplicar golpes em idosos e em pessoas de situação de vulnerabilidade. Ou seja, os idosos, né? Levando, enganando, aplicando estelionato. A ação, batizada de Operação Estorno, cumpriu 22 mandatos de prisão preventivas e 34 de busca e apreensão nas cidades de Jundiaí, Guarulhos e na capital paulista. As investigações começaram após mais de 150 boletins de ocorrência registradas por vítimas 8.520 do esquema. Nossa, é gente demais. Segundo a polícia, os criminosos atuavam em diversos estados e alugavam espaços em supermercados para abordarem as vítimas. No local, ofereciam falsos clubes de desconto em farmácias, postos de combustíveis e padarias. Para vocês verem, não é porque está no estabelecimento legal que aquele grupo é um grupo que vai te trazer algum benefício. Então, checa tudo, entra na internet, você que é idoso, pede para o seu sobrinho, para os seus netos, para alguém,
checar antes de fazer qualquer tipo de investimento. É bom, checa, é muito fácil. Hoje a internet, a gente em segundos faz qualquer tipo de checagem, qualquer pessoa do mundo, quanto mais aqui no Brasil. Então, antes de fazer qualquer tipo de investimento, faz uma checagem. Durante a suposta adesão, pediam que os clientes inserissem o cartão em máquinas, momento que realizavam cobranças indevidas, muitas vezes parceladas e sem autorização. Lembra da história do chupa-cabra? É igualzinho o chupa-cabra, né? Você vai lá, você enfia o seu cartão. Na verdade, quando você sacou seu cartão de volta, todos os seus dados já estão ali. Por quê? Ou eles trocam o seu cartão, ou eles trocam de máquinas. Eles são terríveis, porque eles agem em quadrilhas. Então, num segundo que você se distrai, ou então numa fala para a pessoa do lado, é o suficiente para você tomar o golpe. De acordo com as investigações, o grupo movimentou mais de R$1 milhão com o esquema. A Polícia Civil também solicitou o bloqueio de contas e o sequestro de bens dos envolvidos. Mas é aquela história, enquanto tudo isso acontece, com sequestro de bens, com apreensão e tudo mais, o seu dinheiro já foi e dificilmente vai voltar. A operação contou com o apoio de diferentes unidades policiais do Estado e segue em andamento para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. Tá aí, gente. Muito atenção, muito cuidado com o cartão, muito cuidado com as maquininhas. Não entregue, nunca fale sua senha para ninguém, jamais. Muito menos entregue seu cartão. Tá com seu cartão na mão, insira na máquina, olho nele até sair o seu ticket e conferir. Não entregue e não acredite em ninguém. Ainda mais, continuando aqui com a história dos criminais, a gangue das bikes é alvo da polícia em São Paulo. A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira um dos principais líderes da chamada gangue das bikes, durante uma operação contra roubos e furtos de celulares no centro de São Paulo. Eu fui furtado 2 vezes, e uma das vezes tomei um tapão na orelha, que vou falar uma coisa para você, fiquei tonto na hora, até me ater que meu celular foi roubado e gritar "pega ladrão", o moleque já estava... Moleque não, né? Porque era um homem. Ele já estava a 100 metros de distância e levou meu celular. E aquela história vai trazer um monte de prejuízos, consequências, se não conseguir entrar no seu aplicativo do banco. A prisão aconteceu em um apartamento que funcionava como base do grupo para o desbloqueio e a revenda ilegal dos aparelhos. No local também foram detidos outros suspeitos e apreendidos adolescentes. O que acontece? O celular, muitas das vezes, quando eles não conseguem desbloquear aqui, eles servem para desmonte de peças e também mandado para outros países, que lá o e-mail é outra coisa, ele chega lá como um celular novo e revendido no mercado. Segundo a investigação, a quadrilha atuava na região central, utilizando-se de bicicletas para se aproximar das vítimas. Em alguns casos, quebrava vidro de veículos para roubar os celulares. Os aparelhos eram levados até o imóvel, onde passavam por desbloqueio antes de serem comercializados ilegalmente. Quando se faz o desbloqueio, eles têm acesso a todos os seus dados, fotos, bancos e afins. Muito cuidado, muito esperto com tudo isso. Vamos chamar um intervalinho agora para um breakzinho rápido e já voltamos aí. ZYO 289. FM 82, FM 82.3 MHz. A Guardiana Notícia, jornalismo regional com alcance global. A Guardiana Notícia. A Guardiana Notícia. Música e informação na palma da sua. Download da notícia, primeira edição. Entenda o que realmente está acontecendo na sua cidade, na sua região e no país. Grande ABC, Alto Tietê, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Interior, Brasília, Santa Catarina, Bahia, Brasil e o mundo. Assista pela internet em aguardiandanoticia.com.br ou ouça pela rádio FM 82.3. Download da notícia.
download da notícia, primeira edição. A informação certa, logo cedo, às 9 horas da manhã, nas multiplataformas. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia, na palma da sua mão. No interior paulista, onde o voto decide eleição. A cobertura é completa em tempo real. Modo Eleições 2026 ativado. A Guardiã da Notícia, jornalismo regional com alcance global. A cidade avança com visão de futuro e está pronta para receber quem quer crescer. Em Itaquá, você encontra incentivo à instalação de empresas, agilidade nos processos e desenvolvimento constante. Integração ferroviária, novos acessos e mais mobilidade para o seu negócio e mais longe. Aqui o crescimento acontece de forma planejada e segura. Invista em Itaquá, onde todos os caminhos do desenvolvimento se encontram. Prefeitura de Itaquaquecetuba. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A política de São Paulo se decide muito além do discurso. Bastidores, estratégia e os movimentos que moldam o poder nas regiões. Análise da política paulista e regional, com Maurício Martins, Rafael Bergamo e Rico Santana. Todas as sextas-feiras, às 8h30 da manhã, na Guardiã da Notícia, FM 82.3. Assista em aguardiandanoticia.com.br. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Quem são os deputados estaduais e federais com mandato? Quem busca a reeleição? E quem chega com novas ideias? Na Guardiã da Notícia, todos têm espaço. Com proposta, com conteúdo, com verdade. Modo Eleições 2026 ativado. A Guardiã da Notícia, jornalismo regional com alcance global. 18 horas, exatamente 18 horas, continuando com o Download da Notícia. Quando você quiser acompanhar todas as nossas matérias, todas as nossas entrevistas, é você entrar nas nossas multiplataformas ou no nosso site aguardiandanoticia.com.br. E agora, saindo de São Paulo, vamos um pouquinho para o meu querido Litoral Norte com o nosso repórter Trevisan. Fala, Trevisan. Boa noite, Rico. Boa noite para todo mundo que está aqui na programação da Guardiã da Notícia nessa quarta-feira. E começamos, Rico, com notícias. Até dá uma olhadinha aí, ó, no seu WhatsApp que eu te mandei, porque as imagens são fortes. Pega aí e já confere que lá em Caraguatatuba, Rico, a Polícia Civil identificou aí 2 homens suspeitos de envolvimento com caso de morte também, lá numa área de mata do bairro Cidade Jardim. Entre os animais aí tinha cabras decapitadas, galos mortos também, tudo ali numa calçada ali. O caso ocorreu no sábado, dia 25, né, de abril, e causou aí repercussão na cidade aí depois que moradores encontraram esses animais lá na via pública. E segundo a polícia, as imagens foram vistas por adultos, crianças, chamaram atenção também pela forma que os animais foram deixados no local. E durante as diligências, Rico, foram aí, né, os policiais identificaram de Caraguá 2 suspeitos, um de 33 e um de 32 anos, né? E conforme a polícia ainda, né, eles disseram, né, que são praticantes aí de religião de matriz africana, né? E confessaram aí a participação no caso. Um deles ainda teria realizado o sacrifício do animal, enquanto o outro teria feito o descarte aí do corpo sem a cabeça. E a ocorrência foi registrada aí na delegacia como crime de maus tratos animais, aí resultado aí com um agravante de morte. De acordo com a Polícia Civil, que as investigações apontaram que uma cabra foi decapitada, né, e também teve aí a famosa sangria, aí, método considerado cruel e incompatível com aí parâmetros legais vigentes, né, e o animal também teria sido aí descartado em via pública aí com as vísceras expostas. Para quem viu as fotos, elas são fortes, né, e a polícia informou aí que o laudo de criminalística também do estado de São Paulo, né, da Polícia Científica, apontou a ocorrência de maus tratos a esses animais. E ainda
segundo a polícia, né, o Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade do sacrifício aí, de ritual de animais, em cultos e religiões de matriz africana, em respeito, né, à liberdade religiosa, mas, no entanto, a proteção não é absoluta e exige que o abate ocorra aí sem crueldade, maus tratos ou prolongamento desnecessário do sofrimento do animal. E, nesse caso, Rico, aí esses investigados, aí a polícia afirma que a responsabilização não ocorreu pela prática religiosa, mas pelo método empregado considerado cruel lá pela autoridade policial. E os autores aí submetidos a um termo circunstanciado encaminhado aí para as providências do Poder Judiciário, Gil, mas não estão presos, né? As imagens realmente são fortes, aí são apenas um dos animais mortos, Rico. Muito triste de ver isso, a gente respeita todas as religiões, mas não é assim que funciona, Rico. Religiões africanas, porém, que eu respeito muito todas as religiões, mas os pais de santos, as mães de santos, quando fazem esse tipo de sacrifício, normalmente eles que são cabras e bodes e tudo mais, galinhas, eles limpam os animais, eles fazem doação ou mesmo comem os animais. Não é feito desse tipo nem desta forma. Não leva esse tipo de sofrimento, porque não existe santo que queira que um animal sofra. Ia falar para você que esses cidadãos aí são piores que animais, mas eu tenho um respeito muito grande pelos animais, inclusive amo os animais, todos. Ontem mesmo eu chorei muito porque eu vou ter um filho dog que vai ser sacrificado, Seninha, é meu e da Pietra, e a gente sofreu muito por saber disso. Então aqui eu fico muito triste de ver que pessoas tratam os animais desta forma, não é isso, Trevisan? A gente fica bem triste com isso. Pois né? é. Trevisan, me conta o sentido aí, baleias, orcas aí nadando pelo litoral norte, é isso mesmo? Que é verdade isso? Daqui a pouco começa, né? Sempre com as águas aí mais frias aí, elas começam a aparecer aí, a temporada mesmo de avistamento começa ali no finalzinho de junho, julho, mas junto com os pinguins de Magalhães também, né? Todos vindo, mas ainda uma ou outra ainda que já está se aventurando por aqui, Rico. E, Rico, olha só, temos uma outra notícia também que ganhou aí as redes sociais, está lá no Instagram da Guardiã, da notícia que aconteceu também em Caraguatatuba. A gente tem imagens para quem acompanha a gente aí com imagem, né, de um carro invadindo a farmácia lá em Caraguatatuba. O motorista aí estaria aí alcoolizado. Isso foi ontem, segundo a Polícia Militar, por volta das 21 horas, né? Aí as imagens mostram também esse veículo entrando aí pela calçada, em seguida ainda fazendo a curva no estacionamento, como se fosse parar ali aí, né, na área, mas não, continuou reto, avançou e, por sorte, não machucou ninguém, né? Aí a polícia acionada aí e sem, né, segundo a polícia, apesar dessa invasão, o carro aí aparentava estar em baixa velocidade, então por isso somente danos materiais aí, né? E a polícia ainda investiga se realmente foi multado ou não. Não falaram isso pra gente, né? Como é que tava. Mas ele apresentava os sinais de embriaguez. É claro que ele estava acompanhado, pode falar que se confundiu aí com embreagem, que o carro era automático, que não tem cara. Sempre aquele migué, né? Como, graças a Deus, só danos materiais aí, a farmácia deve aí processar esse motorista aí também, estava acompanhado, né? Então, não sei porque também a passageira não puxou o freio de mão, que a gente vê aí as imagens do Trevisan, dela. Você viu a tranquilidade? Ela veio assim, a gente passou aqui várias vezes, porque ela veio como se estivesse dirigindo com muita tranquilidade, olha lá. E o motorista e o passageiro do lado não balança nem o braço, como se fosse um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais. Ele parece que estava estacionando dentro da farmácia, graças a Deus.
Não teve nenhum ferido, nem nada mais, a não ser danos materiais, mas foi como se estivesse estacionando. Eu acho que esse motorista é muito ruim, ou estava bem bêbado, né? E já foi buscar um engolfe diretamente na fonte. É exatamente isso aí. E, Rico, pra gente terminar, tem mais uma última aqui de Ubatuba. E, novamente, o assunto dos guardas civis municipais aí que se formaram já há bastante tempo e ainda estão lá em serviço administrativo, não estão nas ruas. A gente questionou de novo a prefeitura, né? E a prefeitura respondeu nessa tarde, assim, com apenas a frase: segue link com as explicações do último mês lá na página deles, do dia 1º de abril, hoje, dia 6 de maio, Rico, e já mais de 30 dias, a prefeitura só informando aí de coisas que já aconteceram aí há mais de 30 dias. A gente queria um posicionamento para passar para toda a sociedade de quando esses novos guardas municipais, de fato, vão sair do serviço administrativo e ir para as ruas, né? O que a gente já apurou até o momento aí, questões quanto à Polícia Federal do porte de arma. A gente recebeu informações preliminares aí que alguns guardas desses novos foram aí para assinar hoje na prefeitura algum documento relacionado a esse termo aí do Sinarme, né, do porte de arma de fogo. A prefeitura não deu os detalhes aí do que teria acontecido, se foi erro da própria guarda, se foi erro do administrativo, da prefeitura, se foi erro da Polícia Federal. Ninguém falou nada, mas a gente sabe que deve ter algum erro porque não anda, Rico. E os guardas municipais aí, né, da terceira turma, eles também já tiveram aí já problemas desde o começo do curso, né? E todos eles, quando se formaram, Rico, já alguns meses atrás, por exemplo, eles fizeram o curso lá com outras, né, cidades como Caçapava, São José dos Campos, e todos esses outros guardas, né, eles já estão aí nas ruas, prendendo aí, reduzindo a criminalidade, enquanto aqui em Ubatuba apenas atendendo o telefone, lavando viatura, cortando grama, pintando parede, serviços aí administrativos, braçais, enquanto aí a população quer ver esses números e quer ter pelo menos a sensação de segurança aí nas ruas, né? E a prefeitura realmente não respondeu aí pra gente, né, de quando de fato eles vão começar, quando vão serem os primeiros dias deles aí na rua. A princípio tem todo esse imbróglio aí com a documentação relacionada à arma de fogo com a Polícia Federal, mas também ainda faltam os outros apetrechos, Rico, que não adianta só ter uma arma, você precisa de um coldre, você precisa de um cinto, você precisa de algema, de gás, de um tonfa, né, o famoso cacetete, precisa de rádio, precisa de colete balístico, capa de colete, tudo isso aí. O colete também estava em licitação na prefeitura, não sei que pé isso tá, e tem que acompanhar também, que tinha uma licitação aberta aí no portal da Bolsa Eletrônica, mas ainda faltam também todos os outros petrechos aí, também o principal, que é a resposta para a sociedade de quando os guardas vão começar de fato a estar nas ruas aí, se vai ter também aumento aí para as viaturas. Durante a formatura deles, Rico, aqui em Ubatuba, a prefeita Flávia disse que eles se tornariam polícia municipal. Poucos dias depois, o Supremo disse que não, que guarda é guarda, polícia é polícia, e sem chance alguma. Então, isso já cortou já a fala da prefeita Flávia, que não apareceu na formatura deles aqui na cidade, né? E acaba ainda também isso gerando mais aí situações complicadas para a prefeitura aqui de Ubatuba, que responde, Rico, de quando a gente vai ver os novos guardas aqui na rua.
A gente por aqui sente muito, né? Porque sabe que o seguinte, que o guarda GCM antigamente não usava nem armas. Então ele pode ser usado de várias formas, ele pode ser usado em escolas, em informação em praça pública, no trânsito. Ele pode ser usado de várias formas, sem que esteja portando uma arma naquele momento. Então, a gente fica aqui surpreso da administração de Ubatuba não estar resolvendo isso, mas esperamos aí rapidamente que isso seja resolvido e tenho certeza que esses guardas, esses GCM, farão o seu melhor. Muito obrigado, te aguardamos amanhã com novas notícias sobre Ubatuba e litoral. Falou, Rico. Até amanhã. Agora, seguindo aqui, ó, vamos aqui, notícias do Alto GT. Encontro em Arujá reunirá mães e cuidadores atípicos para troca de experiências e apoio. Vamos chamar um break e logo voltamos aí com o nosso repórter. A Guardiana Notícia, jornalismo regional com alcance global. Quer participar do nosso jornal? Mande sua mensagem, compartilhe suas histórias e fique por dentro do que acontece na sua região, no Cidade Dentro da Cidade. A sua voz importa. A Guardiana Notícia. A Guardiana Notícia. A Guardiana Notícia. Do litoral norte, os movimentos que impactam o estado. Política, estratégia e os nomes da vez. Modo Eleições 2026 ativado. Música e informação na palma da sua mão. Beleza não é detalhe. É presença, é poder. Mais de 100 mil autoestimas já foram transformadas em São Paulo. Suher é referência em loiras impecáveis. Colorações de alta performance e tratamentos exclusivos para cabelos femininos e masculinos. Um espaço sofisticado, atendimento personalizado, excelência em cada movimento. Maquiagem profissional, designer de sobrancelhas, unhas em gel. Avenida Pavão, 362, Moema. Agende agora, 011 94312 4604. Suher, beleza que inspira confiança. Confiança que transforma. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Na Rádio Guardiã da Notícia, você ouve todas as segundas-feiras o jornalista Donizete de Souza, com os bastidores da política, curtas e picantes. É aqui, na Rádio Guardiã. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Quem são os deputados estaduais e federais com mandato? Quem busca a reeleição? E quem chega com novas ideias? Na Guardiã da Notícia, todos têm espaço. Com proposta, com conteúdo, com verdade. Modo Eleições 2026 ativado. A Guardiã da Notícia, jornalismo regional com alcance global. Bom, boa tarde, são 18 horas e 17 minutos. Vamos lá, Arujá, com novidades, reunirá mães e cuidadores atípicos para a troca de experiências e apoio. Quem vai nos dar todas essas informações é nosso Ricardo Café. Ricardo Café, tá por aí? Ô Rico, boa noite, estou por aqui, eu estou em Suzano hoje, viu Rico? Estou aqui em frente à Câmara de Suzano, porque eu vou acompanhar daqui a pouquinho a sessão dos vereadores. Começou há pouco, começou às 6 horas, mas daqui a pouquinho eu entro lá para acompanhar. Enquanto isso, Rico, eu trago alguns destaques aqui do Alto GT. Vou começar por Itaquaquecetuba, tá? Porque lá em Itaquá, a Guarda Civil realizou nessa semana uma série de ações contra o tráfico de drogas, e aí resultou na desarticulação de 2 casas-bomba, uma localizada ali no Jardim Amaral e outra na Vila
Vila Monte Belo. E olha só, Rico, no total foram apreendidos aí 4.008 porções, praticamente 4.000 porções de drogas, o equivalente aí a 4,5 kg, tá? Outras ocorrências também aconteceram na Vila Monte Belo, Jardim Joseli, no Morro Branco, mas o principal realmente que a GCM de Itaquá está focando é na desarticulação dessas casas-bomba, que são aqueles imóveis que os traficantes usam para armazenar as drogas e fazer a distribuição. E lembrando que o telefone da GCM lá é 153, a população pode ligar 24 horas por dia. Ô Rico, agora eu trago uma pauta da Câmara de Mogi das Cruzes. Eu estava na sessão da Câmara de Mogi, né, que teve hoje também, e por lá conversei com o vereador Edwiges Martins, porque ele conseguiu, junto ao deputado federal Gilmar Tato, uma destinação de R$250 mil, né, de uma emenda parlamentar, para duas entidades sociais de Mogi das Cruzes. Então conversei, gravei uma entrevista com o vereador Edwiges Martins e ele explicou para a gente como é que essa verba vai ser aplicada. Vamos acompanhar. Então, tivemos a felicidade de obter mais R$250 mil de emenda parlamentar para Mogi das Cruzes, através do deputado federal Gilmar Tato. R$150 mil será para a PAI, né, a PAI que trabalha com crianças com deficiência, e mais R$100 mil para uma entidade chamada Juntos Movimentando a Comunidade, que trabalha em Jundiapeba com crianças em situação de vulnerabilidade social. Portanto, é mais recurso para as entidades sociais de Mogi das Cruzes. Qual é a importância de conseguir essas emendas, né, vereador, para projetos nos municípios? Muito importante, porque o governo federal destina um recurso para que os deputados federais possam encaminhar para as cidades. Eu priorizo muito a área social, por isso a PAI e Juntos Movimentando a Comunidade terão aí R$250 mil para trabalho social. De suma importância essa destinação dessa verba. Rico, além dessa conversa que eu tive com o vereador Edwiges, também acompanhamos a votação de alguns projetos lá, e um dos projetos aprovados na Câmara também foi um projeto de lei que fala sobre a distribuição gratuita de protetor ou bloqueador solar, né, em Mogi das Cruzes, para as pessoas com albinismo, tá? Esse projeto ele é de autoria do presidente da casa, o vereador Francimar Vieira Farofa, e aí foi aprovado esse projeto e agora segue para o executivo. Então, a propositura prevê uma distribuição periódica, né, e compatível com a necessidade individual de cada paciente, né, quantidade, fator de proteção, né, sempre conforme especificado por um profissional médico. Então, para ter acesso ao benefício, claro, vai ser preciso um cadastramento prévio, né, dos pacientes, e as despesas para a execução dessa futura lei aí vão correr por conta das dotações orçamentárias da própria cidade, do próprio município. Agora, Rico, para finalizar o meu giro aqui do AltT, como eu estou em Suzano, eu acompanhei uma informação que o PROCON aqui de Suzano está fazendo um alerta, né, para os consumidores para tomar alguns cuidados durante essa semana. A gente sabe que está chegando o Dia das Mães, que é a segunda data de maior movimento no comércio, né, só perde para o Natal, e o órgão municipal aqui de Suzano, né, o PROCON de Suzano, vai estar fazendo fiscalizações no comércio e também reforçou a importância da pesquisa de preços e também da atenção redobrada nas compras realizadas pela internet. Tanto que a Daniela Itice, que é a diretora do PROCON aqui de Suzano, a gente gravou um vídeo, ela mandou pra gente e ela passa algumas orientações. Vamos acompanhar. O Dia das Mães é uma das datas que mais movimenta o comércio e é justamente aí que você, consumidor, precisa redobrar a sua atenção. Faça uma pesquisa prévia dos produtos que você quer comprar. Tome muito cuidado e desconfie daquelas ofertas muito vantajosas. Se você receber alguma informação, alguma oferta através das redes sociais ou de algum link, desconfie, certifique-se de que o fornecedor é confiável para que você possa efetuar a compra. Em lojas físicas, sempre verifique qual que é a política de troca para que você não tenha problemas depois, porque o direito de arrependimento ele só é garantido nas compras feitas fora do estabelecimento comercial. As compras feitas no comércio, a troca é uma gentileza, então é importante que você veja quais são as condições de troca que a loja oferece. Independente do local onde você fez a compra, seja ele no ambiente virtual ou na loja física, é muito importante que você guarde todos os comprovantes, sejam eles o pedido, o comprovante de pagamento, o recibo e a nota fiscal. Eles vão ser de grande valia caso seja necessário alguma troca ou algum problema com o produto. Inclusive, com relação a vício no produto, que é o famoso defeito,
a loja é obrigada a fazer a troca independente do prazo. Aí não entra aquela questão do prazo de arrependimento de 7 dias. Se o produto está com vício, com defeito, ele tem que ser trocado, sim, e a loja tem até 30 dias, o fornecedor tem até 30 dias para que esse produto seja reparado, sob pena de você ou pedir a devolução do seu dinheiro, ou trocar por um outro produto, ou um abatimento no preço. Para qualquer outro problema, é só nos procurar lá no Procon, que a gente sempre vai estar pronto para te ajudar e garantir que os seus direitos sejam resguardados. Nesse Dia das Mães, celebre com muito amor, mas também com muita consciência. É isso aí, Rico. Essas foram as dicas da doutora Daniela Itis, que é a diretora do Procon aqui de Suzano. E quem precisar procurar o Procon, ele fica ali na Rua Baruel, número 126, no centro, bem próximo ali da área comercial. E o telefone é o 4744-7322. Eu vou deixar no nosso portal, viu, Rico? Lá na guardiadanoticia.com.br. Vou deixar todas as informações com endereço, com telefone, se alguém quiser procurar. Bom, agora são 6 horas e 24 minutos. Volto contigo aí no estúdio, Rico, porque eu vou entrar agora na sessão aqui da Câmara de Suzano para acompanhar os trabalhos dos vereadores. Obrigado, Café. Grande trabalho, com sempre notícias e informações importantes para toda a região. Muito obrigado. A PAI é extremamente importante. Pessoas albinas também. Tem muita gente que não tem a mínima condição de comprar os seus protetores solares. É muito importante porque sofrem muito com o sol. Dando continuidade aqui, eu estava aqui falando há pouco sobre o encontro em Arujá. A Prefeitura de Arujá, por meio da Diretoria da Mulher, realiza na próxima terça-feira, dia 12, às 13h30, na PAI de Arujá, um encontro da Rede de Apoio com Mães e Cuidadores Atípicos. Ação voltada à troca de experiências, acolhimento e fortalecimento da rede de apoio entre famílias do município. A atividade conta com o apoio da PAI de Arujá, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDP-CD, do Conselho Municipal do Direito da Mulher e de diversos parceiros, reunindo palestras, rodas de conversa, momentos de autocuidado, sorteio de brindes e coffee break. Isso é extremamente importante para trocas de informações, tá aí, ó, dia 12, 13h30, confira os palestrantes, a doutora Mariana Marquese Castropil, nutróloga, doutora Juliana Souza de Oliveira, psicóloga TIM, doutora Sheila Lima, terapeuta familiar. Não perca a oportunidade, vá lá, você que tem problema na sua família, vá lá, troque experiência, troque apoio, troque telefone com pessoas. É isso aí, né, gente? Vamos dando continuidade, download da notícia, terminando por aqui. São 18 horas e 26 minutos. Amanhã, novamente, agradecendo a todos que nos acompanham, agradecendo a produção, agradecendo a Fabi e a Gabi, que estão dando risada em mim, porque eu troquei o nome do jornalista. Um beijo. É um prazer estar com todos. Beijo a todos. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão
com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a Teracorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. Teracorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.